Tá, gente, vamos lá então. Bom, então na aula de hoje a gente vai retomar o que a gente falava quando trabalhava com os modelos, mas hoje a gente vai voltar para modelos de otimização, tá? Então, assim, a gente falava lá, né? Isso algumas aulas atrás. Que modelo eu vou escolher, eu vou construir, enfim. Essa era a grande pergunta, né? Então, ó, qual modelo que eu vou escolher ou eu vou construir? E aí eu posso, então, fazer uma ideia de um modelo probabilístico, né? Ou eu posso fazer um modelo de... Quando eu falo probabilístico, eu estou falando modelos de simulação, tá? E eu posso escolher ir por um modelo determinístico. E aí, quando eu vou falar de modelo determinístico, eu estou falando de modelo de otimização, tá? Então, a gente trabalhou de uma forma geral, né, desse sentido. Quando a gente fala de modelo probabilístico, modelo de simulação, quando a gente fala de modelo probabilístico, modelo de simulação, eu trouxe sempre o exemplo, né, da teoria de Monte Carlo, que acabou que a gente não conversou, a teoria das filas. Tá? E aí, um exemplo também que a gente pode trabalhar com modelo probabilístico, eu também colocaria aqui a teoria dos jogos, tá? Que a gente trabalhou há pouco. Quando a gente fala de modelos determinísticos de otimização, aí a gente está falando dos modelos de programação, tá? Modelos de programação. Aí vão ser aquelas programações que a gente já vinha conversando: programação linear, programação não linear, programação inteira e programação dinâmica, tá? São os 4 tipos de programação quando a gente está falando de um modelo determinístico de otimização. A aula de hoje a gente vai focar e trabalhar com a programação linear, tá? Então a gente já falou de teoria das filas em simulação, falou de teoria dos jogos em simulação, e aí a gente vai entrar então para falar de programação linear com otimização, tá? Essa programação linear para otimização, existem diversas formas de tu resolver, de tu calcular e de tu chegar nos resultados que a programação linear vai te pedir, tá? Existe um modelo gráfico, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Existe um modelo gráfico. O que o modelo gráfico vai fazer? Ele vai trabalhar com todas as variáveis num eixo, numa abscissa de x e y, vai chegar no triângulo do meio da programação e vai encontrar o ponto de otimização dentro do gráfico. É uma técnica super acurada, mas é uma técnica que exige bastante aí exercício, exige bastante imersão. Nesse formato remoto, a gente vai acabar trabalhando com o nosso modelo chamado o modelo simplex, que é uma técnica semelhante ao modelo gráfico, só que tu não resolve isso graficamente, tu vai resolver isso matematicamente, tá? Eu deixei no AVA, vou deixar também na descrição do vídeo, para quem quiser baixar, o capítulo 5 e 6 do livro do Longaray, que é esse livro que a gente tem trabalhado aqui ao longo da disciplina, tá? Introdução à pesquisa operacional, do professor André Longaray. No capítulo 5 dá para ver o modelo gráfico descrito, e no capítulo 6 a gente vai trabalhar, tem o simplex baseado nos dados de exercício que o modelo gráfico traz. Então o livro vai resolver o modelo gráfico, e aí o livro vai aproveitar os mesmos dados para resolver o modelo simplex, que é o que vai ser a nossa aula hoje, tá? Então, a nossa aula hoje, ela vai resolver o modelo simplex. A ideia aqui é que a gente destrinche um exercício de modelo simplex
E aí eu mostro para vocês como é que faz o resultado, como é que chega no resultado final do modelo simplex, né? Para a gente poder ficar pronto para a nossa prova, tá? Simplex. Como a gente já conversou sobre o simplex, né? Ele é um modelo de otimização de programação linear. Ele é uma série de algoritmos, então existe o algoritmo para maximizar, algoritmo para minimizar. A gente vai trabalhar prioritariamente com o algoritmo de maximização. Tá? Existe uma série histórica de algoritmos, de pessoas que trabalharam esses algoritmos, de como maximiza, de como minimiza lucro, minimiza prejuízo, minimiza gastos, como é que maximiza lucro, maximiza resultados. Então, a gente vai trabalhar, e isso fala também na aula de história da logística, tá? A gente vai trabalhar com o modelo simplex, a gente vai vai abrir o modelo simplex baseado num exemplo de maximização de Z. Sempre que vir um exercício de modelo simplex, provavelmente ele vai vir assim, tá? Não vai ter grande enredo. Vai ser maximizar Z, aí nesse exemplo, né? Igual a 15x1 mais 8x2 menor ou igual a 16. E aí ele vai vir assim, ó, sujeito às restrições. Daí o problema vai te dar as restrições. Nesse caso é 4x1 mais 8x2 menor ou igual a... Desculpa, isso aqui não tem, gente. Isso aqui eu copiei errado. 15x1, aqui também copiei errado. 15x1 mais 20x2, sujeito às restrições 4x1 mais 8x2 menor ou igual a 16 e 6x1 mais 4x2 menor ou igual a 12. E aí vai vir um com, que são novas restrições que a gente vai chamar de não básicas, mas a gente vai chegar lá, com x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0. Quem chegou na aula agora só perdeu uma introduçãozinha básica, mas a ideia é que a gente vai desenvolver e vai trabalhar com esse modelo aqui, tá? Vai trabalhar com o modelo simplex, a gente vai gerar um modelo simplex aqui na aula, baseado nesses dados. Se alguém está copiando, se alguém está printando a aula, eu acho que é importante ter esse quadro aí no caderno de vocês ou em algum lugar, tá? Então, que é o exemplo da nossa aula, né? Isso aqui é só um exemplo, a gente poderia trabalhar com outros valores. Então, maximizar Z igual a 15x1 mais 20x2, sujeito às restrições de 4x1 mais 8x2 menor ou igual a 16, e de 6x1 mais 4x2 menor ou igual a 12, com duas variáveis aí não básicas, x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0, que a gente vai entender por quê. Tá dando para enxergar bem esse quadro, gente? Vocês estão conseguindo enxergar ele? Sim, pessoal, tá dando? Beleza. Então vamos lá, tá? Eu vou apagar isso aqui e a gente começa a trabalhar. O simplex, ele é um algoritmo bem detalhado, ele vai ter vários passos de resolução, tá? Então, assim, ó, vamos por ele com bastante calma, tá? Eu vou copiar ele aqui, ó, menorzinho, para a gente ter os dados, para que a gente não se perca na montagem. Maximizar Z 15x1 mais 20x2, sujeito às restrições 4x1 mais 8x2 menor ou igual a 16, 6x1 mais 4x2 menor ou igual a 12 e com as duas restrições de x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0. O que eu quero começar a trazer aqui, ó? A gente está trabalhando com um problema de maximização, tá? Maximizar, eu falei algumas aulas para trás,
Quando a gente fala de maximizar, a gente quer o quê? Basicamente mais. A gente quer crescer a nossa variável, tá? Então, eu estou dizendo aqui, eu quero maximizar a produção de um item e de um segundo item. Vamos supor que eu estou maximizando aqui a produção de caneta e lapiseira, um exemplo, tá? E aí eu cheguei na conclusão de que eu vou gastar, vamos supor assim, 15 quantidade de plásticos, 15 quantidade de tinta, não sei, 15 alguma coisa para produzir o primeiro item e 20 alguma coisa para produzir o segundo item, tá? Aqui, as restrições estão me dizendo que eu não posso produzir em lotes menores do que 16 quando eu produzo nessa variável e que eu não posso produzir em lotes maiores do que 12, tá? Então, eu preciso produzir sempre em 16, 16, 16 e também em 12, 12, 12. Tem essa restrição. Aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês está aqui também, ó. Se eu estou falando que eu vou maximizar Z, aqui eu preciso ter x1 maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero. Por quê, professor? Porque eu quero maximizar os valores que estão aqui, ó. Com 15x1 mais 20x2 eu não tenho resultado nenhum. Eu quero chegar numa conclusão de quanto que eu vou produzir de cada unidade. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque precisa melhorar, né? Precisa produzir pelo menos uma unidade de cada um das unidades. Isso aqui pode ser menor ou igual a zero, professor? Pode ser menor que zero? Se for um problema de maximização, não pode, tá? Então, tome bastante cuidado com isso aqui. Isso aqui tem que estar sempre positivo quando for problema de maximização, beleza? Aí, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou anotando aqui os passos. Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar, tá? A primeira coisa que a gente faz é adicionar as variáveis de folga. Adicionar as variáveis de folga. O que é adicionar as variáveis de folga? Vamos lá. A gente vai repetir as duas equações de sujeito às restrições. Então, a gente vai repetir e vai ficar assim, ó. 4x1 mais 8x2. Tirei da onde isso? Tirei daqui, ó. Tá? Só repetir. E a segunda, 6x1 mais 4x2. Tirei da onde? Tirei daqui. Aí a gente vai adicionar as variáveis de folga, tá? A gente vai adicionar na primeira um xf1. O que é isso, professor? Variável de folga 1, tá bom? E na segunda, um xf2. O que é isso? Variável de folga 2. Primeira coisa que a gente faz, tá? E aí, o valor que era menor ou igual, a gente vai simplesmente colocar para o lado de lá da igualdade, tá? Então, eu vou adicionar um igual a 16, um igual a 12. Gente, vamos lá. Copiei as duas variáveis de restrição, adicionei uma variável de folga para cada uma, xf1, xf2 igual a 16, que está aqui o 16, tá? Igual a 12, está aqui o 12. Percebe que eu não estou trabalhando com menor ou igual, estou trabalhando com igual, beleza? Assim que a gente chega nessas variáveis de folga, a gente começou a dar cara para o nosso problema, tá? A gente vai trabalhar, só que assim, ó, eu não posso ter mais do que uma igualdade. Então, aquele maximizar Z ali, eu vou precisar tirar ele dali. Eu não posso trabalhar com maximizar no problema de forma clara, tá? Eu vou trabalhar apenas com o Z. Então, a segunda coisa que a gente faz, depois que faz essas inserções aqui, é o que a gente chama de equalizar, tá? Equalizar o quê? O maximizar Z. Gente, basicamente a gente vai... Olha, presta atenção aqui comigo. A equação é assim, ó. Maximizar Z igual a 15 x1 mais 20 x2. Só copiei daqui, tá? A gente vai tirar o maximizar não volta. A gente coloca simplesmente Z. Tá? Simplesmente Z.
tudo que está do lado de cá dessa igualdade vem para cá, mas vem com um sinal negativo, com um sinal trocado, tá? Então, se aqui tem mais 15x, porque aqui é mais, né? Do lado de lá é mais. Mais 15x1 fica menos 15x1. Do lado, a gente tem o mais 20x2. A gente vai botar menos 20x2. Da onde eu tirei isso? Eu tirei daqui, ó. 15x1 menos 15x1. 20x2 menos 20x2. E aí a gente vai igualar a zero. Vamos lá, vamos repassar isso aqui. A gente tira o maximizar, coloca z. E aí, tudo que está do lado de lá da igualdade, ó, aqui tem a igualdade, ó, tudo que está do lado de lá da igualdade, passa para o lado de cá com o sinal negativo, com o sinal trocado, não é com o sinal negativo, com o sinal trocado, e coloca igual a zero. Até aqui, beleza, gente? Basicamente, o que a gente fez aqui foi juntar o valor de z e os outros valores, tudo do lado esquerdo da equação, e igualar esse z a zero, tá? E aí, quando a gente chega aqui, quando a gente chega nessa parte aqui do exercício, a gente tem o que vai ser chamado de função objetivo transformada. Função objetivo transformada. Gente, algum estresse aqui nas variáveis de folga e na função objetivo transformada? Sim ou não? Me sinalizem no chat, por favor. Por gentileza, se vocês entenderam isso aqui. Qual não entendeu essa aqui, Vinícius? A parte da função objetivo transformada? De onde saiu o 15? Isso, professor. A primeira parte. Tá. Olha só, aqui tem a função que vai ser dada no exercício, ó. Maximizar z igual a 15x1 mais 20x2. Tá? Tá aqui ela, ó. Só copiei ela. Maximizar z igual a 15x1 mais 20x2. Tá? Só copiei. Trouxe daqui para cá. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente tira o maximizar, tá? O maximizar não desce para a segunda equação, só desce o z. O sinal de igual, ele vai lá para o final, tá? Lá para o final da equação. Ó, tirei ele daqui, coloquei ele lá no final da equação, tá? Aí, aqui a gente tem mais 15x1 mais 20x2. A gente vai trazer isso aqui com o sinal trocado para dentro da equação. Então, vai ficar z, porque eu tirei o maximizar, então fica z. Sinal de igual, eu trouxe ele lá para o final da equação. Coloco ele igual a zero. E aí, toda essa parte aqui, ó, 20x1, quer dizer, 15x1 mais 20x2, eu trago isso aqui com o sinal trocado para cá. Fica menos 15x1 e menos 20x2. Entendeu, Vinícius? Sim, eu não tinha visto ali em cima da onde saiu. Tranquilo. Beleza, então tá. Então vamos avançar aqui. Depois que a gente faz isso aqui, gente, a gente faz uma terceira parte do exercício. Parece muito bobagem, mas que ela é extremamente importante na sequência, tá? Que é a questão de organizar as equações, tá? Organizar as equações. Olha o que a gente vai fazer quando a gente vai organizar as equações. A gente tem... Vamos com bastante calma aqui, se vocês se perderem, a gente vai escrevendo. A gente tem x1 aqui, x1 aqui, x1 aqui, tá? A gente tem x2 aqui, x2 aqui, x2 aqui. Basicamente, o que a gente faz é copiar as equações, mas de um jeito que todas as variáveis que são iguais fiquem uma embaixo da outra, tá? A gente começa por essa aqui, começa pela função objetivo. Então, a função objetivo é z, função objetivo transformada, né? Z menos 15x1 menos 20x2. Tá? A gente começa com ela. Igual a zero.
Aí a gente vai pegar a primeira equação ali que tem as variáveis de folga. Aí olha só, eu coloco ela exatamente embaixo da mesma incógnita, ó. 4x1, 4x1, mais 8x2, 8x2. Tudo embaixo um do outro, ó. Tá? E a gente tem uma variável de folga aqui, né? A gente tem uma variável de folga, então xf1, tá? Aí, desculpa, nessa aqui não, né? Na de baixo. Mais xf1 igual embaixo de igual 16. Tá aqui o 16. Faz a mesma coisa com a outra, ó. 6x1, x1 tudo embaixo um do outro, mais 4x2, x2 tudo embaixo um do outro, mais xf2, xf tudo embaixo um do outro, igual a 12. Gente, olha só, eu só copiei isso aqui e isso aqui de um jeito que ficasse tudo igual uma com a outra, tá? Onde não tenho valores, onde eu não tenho nada, eu vou colocar zeros, tá? Então, essa aqui não tem Z, eu coloco zero. Essa aqui não tem Z, eu coloco zero, tá? Perceberam o que eu fiz aqui? Vou até fazer o seguinte, vou apagar isso aqui e vou reescrever ela grandona do lado. Mas entenderam o que eu fiz aqui, gente? Só coloquei uma coisa embaixo da outra. Na organização da equação. Vamos de novo. Ó, então, z menos 15x1 menos 20x2. Aí eu deixo um espaço, né, porque não tem as outras variáveis. Aqui eu não tenho z, aqui eu não tenho z. Aqui eu tenho 4x1, aqui eu tenho 6x1. Tirei daqui, ó, das duas equações. Aqui eu tenho 8x2, aqui eu tenho 4x2. x2, tudo embaixo uma da outra, tá? Aí na primeira equação eu tenho xf1. A gente já pode até separar, tá? Na segunda equação eu não tenho xf1, tá? Então aqui fica vaziozinho. Mas na segunda eu tenho xf2. E eu não tenho, nessa restrição de 4x1 eu não tenho nada. Na primeira eu não tenho nem xf1, nem xf2. Aí eu igualo 16 na primeira, 12 na segunda. Eu só queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Tudo que é incógnita tá junto, ó. Aqui tá tudo que é Z, aqui tá tudo que é x1, aqui tá tudo que é x2, aqui tá tudo que é xf1. Só que, claro, só tem uma variável e fica uma só. Aqui tá tudo que é xf2, de novo, só tem uma variável, vai ficar uma só. Aqui tá tudo que é igual e aqui estão todos os valores do lado de lá da equação. Entenderam essa organização lógica dos dados aqui, gente? Que isso aqui faz toda a diferença, se não entendeu como é que eu organizei isso aqui. Beleza? Entendido, professor, beleza. Beleza, então. Obrigado, Cris, por responder aí. Gente, chegar aqui, a gente vai montar uma tabela. Ó, vamos comigo com calma. Onde esses valores se organizem ainda mais logicamente, tá? Então, a gente tem os valores de Z, os valores de x1, os valores de x2, os valores da variável de folga 1, os valores da variável de folga 2 e os valores finais, né? Que são os termos independentes, tá? Então, isso aqui fica assim, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. Aqui. Então, eu organizo Z, x1, x2, xf1, xf2 e b, tá? É assim que a gente organiza esses valores. Agora, vamos começar a trabalhar. Olha só. Aqui, a gente tem a letra Z. Não tem nada na frente do Z, mas quando a gente tem uma incógnita
que está na equação e que não tem nada multiplicando ela, tem o número 1 multiplicando ela. Então, aqui a gente tem 1z, beleza? Então, aqui a gente tem 1z, a gente tem o número 1 aqui. A gente tem z na segunda equação? Sim ou não, gente? Não, né? Então, aqui é 0. Vai ganhar um 0. Quando não tem nada ali, a gente coloca um zerinho. E a terceira equação, também não temos nenhum valor. Então, ali também vai ganhar um zerinho, tá? Aí, olha só, essa primeira aqui, a gente tem menos 15x1. Então, aqui, menos 15. A segunda, a gente tem 4x1. Então, aqui é 4. No caso, aqui tem mais 4, né? Mais 4, mais 6. Não precisa vir o sinal. Então, 4x1. Aqui a gente tem 6x1. Só copiei os valores daqui. Então, eu trouxe o 15, eu trouxe o 4, eu trouxe o 6. Estão todos aqui. Aqui eu tenho menos 20x2. Aqui eu tenho 8x2, né? E aqui eu tenho 4x2. De novo, não fiz nada, só trouxe os valores, tomando cuidado com os sinais em que eles aparecem ali na organização lógica da equação, tá? Ah, eu esqueci de dar um nome para isso aqui, a gente está no passo 4, tá? O passo 4 seria organizar a tabela, organizar o quadro, como vocês quiserem. A gente está organizando a tabela. Só para quem gosta de ter os passos anotados bonitinhos aí no caderno, se for o caso. XF1, aqui a gente não tem nada, ó. Então, o primeiro XF1 é zerado. O segundo é o mesmo caso do Z. Tem alguma coisa aqui que está multiplicando, não tá indicado pelo que está multiplicando, então está multiplicando por 1. Então, aqui a gente tem 1. Tá? E aqui, de novo, a gente não tem nada. Preto também. Onde não tem nada, onde não tem valores, a gente coloca 0. Quando tem só a variável e não tem nenhuma indicação de multiplicação, a gente vai lá e coloca 1, tá? Aqui também não temos nada, ó, então é 0. Aqui não temos nada, é 0. E aí a gente chega nos valores dos termos independentes. O primeiro é 0, o segundo é 16, o terceiro é 12. A nossa tabela, ela tem que ficar assim. Para a gente poder resolver o simplex. O que eu quero ressaltar? Onde tem só a incógnita, tem só a letra, a gente coloca o valor 1. Ó. Só a letra, colocamos valor 1, valor 1. Onde não tem nada, a gente coloca 0. Aqui não tem nada, foi um 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 0. Esses dois também não tem nada, foram zeros. Tá? Isso aqui é a organização da tabela. Beleza, gente? Algum estresse na organização da tabela? Tá. Achei tranquilo, professor. Beleza. Se tiver dúvida, vocês falem. Isso aqui vai enredar daqui a pouco. Por enquanto tá de boas, né? Mas é porque eu tô na marcha lenta, porque eu sei que daqui a pouco fica ruim. Olha só, o que acontece aqui? A gente vai procurar os vértices, tá? Olha só. Então, o quinto passo... Deixa eu escrever aqui. O quinto passo é encontrar os vértices. O que são os vértices? Os vértices, eles vão sempre aparecer assim, ó. 1, 0, 0, 1. Ou eles vão aparecer 0, 1, 1, 0, tá? Eles vão sempre aparecer com essa ordem alternada, ó. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Eles não aparecem, gente, eles não podem aparecer 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Isso aqui não dá para acontecer, tá? Não dá. E também não dá para acontecer isso aqui, 1, 1, 0, 0 e 0, 0, 1, 1. Isso aqui não pode acontecer, tá? Isso aqui não pode. Os vértices têm que ser sempre assim, tá? Então, se a gente precisa encontrar os valores de 1001 ou 0110,
olha onde eles estão. Eles estão aqui, ó. 1, 0, 0, 1. Tá? Os vértices do nosso simplex, eles estão aqui, ó. Na segunda e na terceira linha, na coluna A, B, C, na coluna D e E. Tá? Ali estão ali os nossos vértices. Tá? Então, assim que a gente encontra os nossos vértices, a gente vai ver ao que os nossos vértices se referem. Tá? Ao que os nossos vértices se referem. Então, olha só. A gente tem que uma vez multiplicado xf1, ó, uma vez multiplicado xf1, a gente vai ter 16. E a gente tem que uma vez multiplicado xf2 aqui na outra, a gente tem o valor de 12. Tá? Então, uma vez multiplicado xf1 mais uma vez multiplicado xf2 por 0, que é valor nenhum, vai dar igual a 16. Uma vez multiplicado xf1 por 0, então a gente nem coloca ele na expressão. E uma vez multiplicado xf2 vai dar igual a 12. Esses valores, eles vão virar as variáveis, que a gente vai chamar de variáveis básicas, tá? Então, o valor de 1 vai conectar com o valor de B. E o valor de 1xf2 vai conectar com o valor de B. Então, isso aqui vão ser as variáveis básicas. Por que são essas as variáveis básicas, professor? Porque é essa variável aqui que dá esse resultado aqui, tá? É essa variável aqui que dá esse resultado aqui. E é essa variável aqui que dá esse resultado aqui. Então, essas duas variáveis são as variáveis básicas. São as variáveis 1 e 1, tá bom? Se a gente tem as variáveis básicas, a gente também vai ter o que vai se chamar de variáveis não básicas. O que são as variáveis não básicas? Vai ser o lado de cada equação onde a gente não tenha resultados. Então, olha só, tanto o 4 quanto o 6, eles não inferem no valor de B. Tanto o 8 quanto o 4, eles não inferem no valor de B. Então, aqui não precisa desse 1, tá? Por de graça. Então, se as variáveis básicas são xf1 e xf2, as variáveis não básicas vão ser x1 e x2. Porque eles não têm uma relação direta com os valores de B. Atenção aqui ó, no que eu vou dizer, gente, tá? Nunca teremos variáveis básicas no Z, nunca teremos variáveis básicas no B. As variáveis básicas e não básicas se intercalam entre xf1 e xf2. Se ficar com dúvida na prova, lembra aí que é sempre o x, né? A variável é sempre o x, tá bom? Assim que a gente chega aqui, a gente vai encontrar as variáveis que entram na equação e as variáveis que saem da equação, tá? Então, esse aí vai ser o sexto passo. Eu vou deixar essa tabela aqui por hora, tá? Vou apagar essa parte aqui. Vou apagar aqui também. Deixa eu aqui. E aí a gente vai, então, fazer esse sexto passo, tá? O sexto passo, que é escolher as variáveis. A variável que entra e a variável que sai, tá? A variável que entra, ela vai ser sempre. Vou até anotar aqui, ó. Aqui entra. Ela vai ser sempre uma variável não básica. Tá? Ela vai estar sempre na função objetivo transformada.
A função objetivo transformada é sempre a função que tem o valor de 1 para z, tá? Essa aqui sempre vai ser a função objetivo transformada. Ela normalmente é a primeira linha do simplex, tá? Normalmente ela vai ser a primeira linha, é onde tem o valor de 1 para z. E ela vai ser a variável que entra, ela vai ser a função que vai... A parte da linha ali que tiver o coeficiente negativo... Coeficiente negativo. O que eu quero dizer com coeficiente negativo? Tem que ter aí um valor de menos na frente, tá? Um coeficiente negativo, tá? De maior valor. Não é maior valor positivo, é maior valor negativo, tá? Maior valor. Deixa eu anotar aqui, ó, só para a gente não se perder, tá? As variáveis básicas. É xf1 e xf2. A primeira parte do problema. E as não básicas é x1 e x2, tá? Seguinte, variável não básica. Variável não básica tem que ser ou x1 ou x2. Então, eu só tenho aqui, ó, x1 e x2. Nesse momento, eu nem posso olhar para essas aqui, ó, porque essas variáveis, elas são variáveis básicas. Tem que ser não básica. Bah, beleza, já me antenei. Variáveis básicas nesse momento do exercício. E, gente, só um pouquinho. Variável não básica, né? Variável não básica nesse momento do exercício x1, x2. Aí eu vou procurar do x1 e do x2, na função objetivo transformada, né, na primeira linha, o que tem de coeficiente negativo. E a gente tem dois valores com coeficiente negativo aqui. A gente tem menos 15, tá? E a gente tem menos 20. Tem dois valores com coeficiente negativo. Porém, eu preciso ver qual deles é o maior valor negativo. E o maior valor negativo dentre eles é menos 20, tá? Então, menos 20, tá? É o maior valor negativo. Se eu colocasse numa reta, menos 20 estaria mais afastado, assim, da reta, tá? Se a gente tiver uma reta aqui de 0, 10, 15 e 20, ó. Menos 20 está bem mais afastado, bem mais para cá da reta. Então, nós vamos trabalhar com o valor de menos 20. O que eu quero dizer quando a gente escolhe o valor de menos 20? Deixa eu circular ele aqui. Quando a gente escolhe o valor de menos 20, eu estou querendo dizer que cada variável, cada unidade da variável x2, cada variável, cada pecinha que eu coloco, cada produção que eu coloco, cada pessoa que eu coloco, então cada variável da x2 que entra, ela incrementa 20 vezes o meu valor de produção. E aí cada unidade da variável x1 que entra no problema, ela incrementa 15 vezes a minha produção, né, a minha maximização. Então eu escolho trabalhar com a que dá mais resultado. Por isso que eu estou trabalhando com ela com menos 20, né? Eu vou trabalhar com a que me dá mais resultado, com a que multiplica mais, tá bom? Então, a gente já temos aí a variável que entra, que nesse caso aqui é menos 20. Tá? Vou anotar aqui, ó. Aqui entra é menos 20. Alguém ficou com alguma dúvida dessa variável que entra? Então, vamos calcular a variável que sai agora. Gente, seria bom vocês responderem, tá? No chat, por favor. Só para me sinalizar se entenderam, se não entenderam, senão fica muito difícil para mim para nivelar aqui. Se vocês não entenderam, eu posso tentar explicar de alguma outra forma, normalmente, tá?
Calculamos a variável que entra, nesse caso, menos 20. Agora a gente vai atrás da variável que sai. Olha como é que a gente calcula a variável que sai. A variável que sai é a menor variável. Isso aqui. A menor variável. Aí, vou anotar aqui, só depois a gente explica, tá? A menor variável dentre os quocientes do termo independente de uma restrição pelo coeficiente da variável que entra naquela linha, naquela restrição. Então, é o menor dentre os quocientes. Então, quando eu falo de quocientes, estou falando de resultados, dentre os resultados, do termo independente. O que é o termo independente? O termo independente é sempre a letra B, tá? Então, do termo independente, de uma restrição pelo coeficiente da variável que entra. Quem é que é a variável que entra nesse exercício? Por hora é o x2, tá? Nesse exercício, por enquanto, está o x2. Então, pelo coeficiente da variável que entra. Assim, conceitual fica meio difícil de entender esse esquema, mas não é difícil, é só, olha só. A gente tem, então, dois valores aqui, ó, nas de restrição, não é na de função objetivo, né? Então, na de restrição, que é o valor de 16. O que é esse valor, professor? É o valor do termo independente da primeira restrição. E a gente tem o segundo valor aqui, que é o valor de 12. O que é esse valor? É o termo independente da segunda restrição. Então, eu tenho 16 e eu tenho 12. Aí eu vou dividir tanto o 16 quanto o 12. Pelo que, professor? Pelo termo, tá? Pelo coeficiente da variável que entra. A variável que entra, ela é x2, ó. Então, eu vou dividir pelos naquela linha, ó, pegar os coeficientes, vou pegar outra cor. Pelo coeficiente que entra, ó. Aqui ele. Então, eu vou dividir 16 por 8 e eu vou dividir 12 por 4. Ó, 16 por 8 vai dar 2. 12 por 4 vai dar 3. Tá? A gente vai pegar os dois valores da variável independente, vai dividir por x2, porque é a variável que entra. Beleza, gente? Isso aqui? Beleza. Tá. Aí, assim que a gente chega aqui, a gente vai escolher, ó, a menor. A menor é 2. Tá? Então, se a menor é 2, a variável que vai sair é a 2, é o número 2. É essa variável que gerou o número 2, tá? Qual é a variável que gerou o número 2? É o exato lugar aqui do número 8, tá? Porque é o lugar onde a gente tem a variável básica. Desculpa. É o lugar onde a gente tem, o lugar onde a gente tem a variável não básica, tá? Então, a gente dividiu 16 por 8, chegamos no menor valor. Então, a variável que sai é o número 8. Só para arrumar isso aqui, peraí. Aqui a gente já tem, então, ó, duas questões importantíssimas. Chegamos na nossa variável que entra.
chegamos na nossa variável que sai. Aqui. Então, a gente vai fazer a permuta entre a variável que entra e a variável que sai, tá? Então, o sétimo passo dessa brincadeira vai ser permutar. Permutar é trocar, tá? Então, a gente vai tirar a variável que sai, tá? Nesse caso, desculpa, gente. Essa a gente vai permutar. Lembra que eu falei que o que impacta é sempre onde tem o 1? Então, a gente vai mandar sair da equação essa aqui que gera o 1, tá? Então, o que sai do nosso simplex nesse momento é xf1. Essa aqui vai ser a variável que sai. Porque foi onde a gente gerou o valor, tá? Não tem como eu tirar da mesma variável que entra da mesma variável que sai. Então, a variável que sai é o que vai gerar o menor valor, a gente tira xf1 nesse caso. E qual vai ser a variável que entra? A variável que entra é o x2, que a gente já tinha chegado nele. Então, variável que entra é o x2, variável que sai é o xf1. Assim que a gente chega na variável que sai e na variável que entra, a gente consegue ir para o oitavo passo, tá? Que é escolher o elemento pivô. Então, o oitavo passo é escolher o elemento pivô. Onde vai ser esse elemento pivô? Cadê esse elemento pivô? O elemento pivô ele vai cruzar a variável que entra. Então, a coluna da variável que entra, deixa eu anotar aqui. A coluna da variável que entra com a linha da variável que sai. Com a linha da variável que sai. Olha só. A nossa variável que sai é esse xf1, ó. Deixa eu apagar esse outro aqui. A nossa variável que sai é o xf1. Então, essa aqui, ó, é a linha da variável que sai. E a nossa variável que entra é o x2. Então, essa aqui é a nossa coluna da que entra. Então, a que entra é menos 20, a que entra é x2. A que sai é o xf1, a que sai é a nossa segunda linha. Então, basicamente, nesse momento aqui, o nosso elemento pivô é o cruzamento, ó. Então, o nosso elemento pivô é esse valor de 8 aqui, ó. É a linha da que sai com a coluna da que entra. Isso aqui vai gerar o elemento pivô. Aqui entenderam, gente, como é que eu cheguei nisso aqui? Sim, não? Senão a gente volta. Estou processando ainda, professor. É bastante informação, né? Então, coluna da que entra, linha da que sai. Chegamos no elemento pivô, tá? O elemento pivô é 8. Chegamos no elemento pivô, aí a gente vai fazer o nono passo, que chama o cálculo da nova linha pivô. Cálculo da nova linha pivô. Gente, vamos com bastante calma aqui para fazer esse cálculo, tá? Bastante calma. Deixa eu tentar limpar essa tabela de alguma forma aqui. Tá? Esses grifos também nos interessam mais, a gente já sabe quem entra, quem sai.
Aqui, ficou um pouco mais limpa essa tabela. O cálculo da nova linha pivô é o seguinte. Eu vou pegar toda a linha pivô, que eu já identifiquei que é essa aqui, ó. Tá? Essa aqui. E eu vou dividir todos os termos dela pelo termo pivô. O termo pivô é o 8. Eu vou dividir todos os termos pelo termo 8. Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou apagar todo esse quadro aqui e vou repetir só aquela linha para a gente poder ter mais espaço aqui. Então, lembrando, o que a gente está fazendo? A gente está calculando a nova linha pivô, que no caso é a nova linha 2, tá? Então, eu tenho aqui a linha 2, que é a mesma coisa que a linha pivô. E eu tenho o elemento pivô, que é o elemento da coluna que entra com a linha que sai, então ele é o 8. Aí, feito isso, eu vou fazer o quê? Vou repetir essa linha 2, essa linha pivô em algum lugar do meu caderno, de onde eu estiver calculando. Então, 0, 4, 8, 1, 0 e 16. Tá? Aí eu vou dividir isso pelo elemento pivô. Então, eu vou dividir 0 por 8, 4 por 8, 8 por 8, 1 por 8, 0 por 8, 16 por 8. Tá? Aí fazemos os cálculos, ó. 0 dividido por 8 é 0. 4 dividido por 8, 0,5. Tá? 8 dividido por 8, 1. 1 dividido por 8. Alguém consegue fazer isso na calculadora, por favor, para mim? 1 dividido por 8? Não, gente. 0,125. Beleza, obrigado, Cris. 0,125. 0 por 8, de novo, é 0. 16 por 8 é 2. Isso aqui dá para fazer de cabeça. Esse. Então, aqui, gente, olha o que a gente tem. A gente tem o que a gente chama de nova linha pivô. Tá? A nova linha pivô, então, que é a mesma coisa que a nova linha 2, nesse caso, é 0, 0,5, 1, 0,125 e 2. Essa é a nova linha pivô. A nova linha 2. Linha 2. Ou nova, né? Nova linha 2, nova linha pivô. Cris, pessoal, entenderam como é que eu fiz isso? Deu para entender isso aqui? Cheguei na linha pivô pela coluna da que entra com a linha da que sai. Tá ali a linha pivô, aqui em cima. Vou dividir isso pelo elemento pivô, que é o quê? Onde se encontra, né? A coluna da que entra com a linha que sai, 8. Divido elemento por 8, elemento por 8, elemento por 8, chego no valor da nova linha. Deu para entender isso aqui? Se não deu, vocês me falem, porque não tem nem como seguir isso aqui depois. E aí? Deu? Beleza, Cris. Obrigado. Assim que eu tenho a nova linha 2, aí eu vou fazer, então, a nova linha 1 e também a nova linha 3, tá? Então, agora eu posso ir para o 10º passo do nosso exercício, que é calcular as demais novas linhas. Novas linhas. Tá? Como é que eu calculo as demais novas linhas? Vai ser sempre do mesmo jeito, tá? Olha só.
As demais novas linhas a gente calcula assim, ó. Vai ser, primeiro, a linha pivô. Então, a linha pivô nova, né? A nova linha pivô, então, tá aqui, ó. 0, 0,5, 1, 0,125, 0 e 2, tá? A gente vai multiplicar isso, tá? Pelo valor da variável naquela linha com o elemento do sinal invertido. Lembra que naquela variável que tinha o 8, é que eu apaguei isso aqui, né? Mas a tabela era assim, ó, menos 1, menos 15, menos 20, e aí ia, né? E aí ficava 0, 4, 8. Tava aqui, ó, o elemento pivô. O que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai pegar o valor da variável naquela linha, tá? Então, o valor da variável naquela linha, nesse caso, a primeira linha, ó, com o elemento da coluna que entra. Então, esse valor aqui, o valor de menos 20, só que a gente vai mudar o sinal dele, menos 20. E vai ficar com o valor de 20. De novo, ó, é o valor da variável naquela linha, tá? Do elemento da coluna que entra. Então, o elemento que entra é menos 20, né? O elemento da coluna que entra é o menos 20. Nesse caso, deu coincidência de ser o próprio elemento que entra. Então, o valor da variável, vou até anotar isso. O valor da variável naquela linha do elemento na coluna que entra mas com o sinal invertido. Então, nesse caso aqui, é o próprio elemento pivô, só que com o sinal invertido. Menos 20 vai dar 20, tá? Então, o valor da variável naquela linha do elemento da coluna que entra, só que negativo. Aí, então, a gente vai multiplicar a linha pivô por esse valor. Então, o valor de menos 20 é igual a 20. Daí a gente vai multiplicar. Então, 0 vezes 20, 0,5 vezes 20, 1 vezes 20, 0,125 vezes 20, 0 vezes 20, 2 vezes 20. Tá? 0 vezes 20, 0. 0,5 vezes 20, 10. 1 vezes 20, 20. Esse aqui consegue fazer para mim alguém? 0,125 vezes 20? Quanto que dá? 2,5? Beleza. Obrigado, gente. 2,5. 0 vezes 20, aí 0. 2 vezes 20, 40. Assim que a gente chega aqui, a gente vai somar essa parte aqui, ó, essa linha que a gente gerou, mais a primeira linha original. A primeira linha original é aquela linha da tabela lá, a primeira linha da função objetivo, a linha que a gente ainda não mexeu. No nosso caso aqui, então, deixa eu botar isso aqui mais para cantinho. Mais a primeira linha original. A primeira linha original era 1, menos 15, oh, meu amor, menos 20, 0, 0 e 0. Essa é a primeira linha original. A gente basicamente vai somar. Mas tem bastante ainda.
Peraí. Obrigado. Então, esse valor, o valor da linha que a gente gerou e o valor da primeira linha original. Então, como é que fica isso? Fica 0 mais 1. Fica menos 15 mais 10. Fica menos 20 mais 20. Fica 0 mais 2,5. Fica 0 mais 0. 40 mais 0. Então, isso vai ficar, no fim das contas, 1. Menos 15 mais 10 fica menos 5. Menos 20 mais 20 fica 0. 0 mais 2,5 fica 2,5. 0 mais 0, 0. 40 mais 0, 40. Então, a nossa nova, vou botar nova primeira linha, é essa aqui. Essa que a gente gerou agora. Então, a nova primeira linha está aqui, ó. 1, menos 5, 0, 2,5, 0 e 40. Entenderam o cálculo dessa linha aqui, gente? A linha pivô, que foi que a gente encontrou aqui, vezes o valor exatamente ali da coluna que entra com o sinal invertido, tá aqui. Aí eu multiplico a linha pivô com o valor esse valor desse elemento invertido, né? Multiplico todos. Aí vai gerar uma linha, né? Vai gerar um valor. Vou somar com a primeira linha original do exercício, todos esses valores 1 a 1, e vai gerar uma nova primeira linha. Deu para entender isso? Se não, vocês me avisem. Sinalizem aí no chat alguma coisa para mim, por favor. E aí, gente, ok? Ok mesmo? Se entenderam? Se não entenderam, me avisem que eu até refaço esse cálculo, se for o caso. Preciso ter certeza. Ok mesmo, beleza. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, já tenho a minha nova linha 2, né, que está aqui, essa azulzinha. E agora eu já tenho a minha nova linha 1. Tá? Então, se eu já tenho a minha nova linha 2 e eu já tenho a minha nova linha 1, agora eu vou buscar a nova linha 3. Só vou trazer essa linha para cá, ó. Então, 1, menos 5, 0, 1 menos 5, 0, 2,5, 0 e 40. Então, tá aqui a minha nova primeira linha, a minha nova segunda linha. Vamos buscar a terceira. A terceira é a mesma lógica disso aqui, mas a mesma, tá? Vai ser a linha pivô, vou deixar ela aqui. A linha pivô, só que nesse caso, a gente não vai fazer vezes 20. Por que a gente não vai fazer vezes 20? Porque lembra que eu falava lá que era o valor, vou até anotar de novo, ó. É o valor da variável naquela linha do elemento que entra com o sinal invertido. Gente, olha só. Lá quando a gente fez a primeira... Vou reproduzir só um pedacinho daquela primeira tabela aqui, tá? Z, x1, x2. x2 a gente sabe que é a variável que entra, né? Aí ficava 1, 0, 0, menos 15, 4 e 6, menos 20, 8 e 4. Olha só, a gente já usou o 8. Quando que a gente usou o 8? Quando a gente fez a linha pivô, a segunda linha. Então, o 8 já foi.
A gente já usou para fazer a nova primeira linha o menos 20 com valor invertido, né? Então, a gente já usou 20. Nos sobra, nesse caso, o valor de 4, tá? Então, sobra o valor 4. Então, aqui não é vezes 20. Aqui é vezes menos esse valor da variável naquela linha do elemento que entra com o sinal invertido. Então, aqui é vezes menos 4. Deu para entender como é que eu cheguei nesse menos 4 aqui? Deu, Gabriel? Gabriel, Cauã, Cris? Entendeu como é que eu cheguei nessa criança aqui? Tá. Então, menos 4. Vou apagar. Agora, vamos multiplicar as crianças. Então, 0 vezes menos 4, tá? 0,5 vezes menos 4. 1 vezes menos 4. 0,125 vezes menos 4. 0 vezes menos 4. 2 vezes menos 4. Tá? Vamos lá. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Aí, alguém faz isso aqui para mim? 0,5 vezes 4? Dá 2 isso aqui? Menos 2? É isso? É, né? Menos 2, tá. 1 vezes menos 4, menos 4. Aqui também, ó. Quanto é que dá essa criança? 0,125 vezes menos 4. Menos 0,5, beleza. Menos 0,5. Aqui, 0 vezes menos 4, 0. 2 vezes menos 4, menos 8. Tá? Aí, se eu fiz mais a primeira linha original, e agora eu estou calculando a terceira, vai ser mais a terceira linha original. Tá? Então, a terceira linha original, vou copiar ela de lá, tá? Nosso exercício. Era 0, 6, 4, 0, 1 e 12. Aí agora a gente soma, né? Então, 0 mais 0 vai dar 0. Menos 2 mais 6 vai dar 4. Menos 4 mais 4 vai dar 0. Menos 0,5 mais 0 vai dar menos 0,5. 0 mais 1 vai dar 1. Menos 8 mais 12 vai dar 4. Então, a gente tem aqui a nossa nova terceira linha, ó. Tá. Tá aqui a nossa nova terceira linha. Chegamos nela. Entenderam, gente, como é que eu cheguei na nova terceira linha? Sim, não? Sinalizem aí para mim, por favor. Se vocês entenderam, porque se entenderam essa, entenderam as outras, né? Se entenderam como é que cheguei. Obrigado, Matheus. Assim que eu chego na terceira linha, eu posso ir para o passo número 11, tá? Do exercício. O passo número 11 é um passo simplíssimo, tá? É só fazer o redesenho do quadro. Redesenho do quadro. Ó, já está aqui a minha nova primeira linha, está aqui minha nova segunda linha, está aqui a minha nova terceira linha. A gente faz um redesenho do quadro para ficar uma coisa lógica, né? O cérebro da gente não se perder no meio desse montão de informação, tá? Então, 1 menos 5. Deixa eu pegar outra caneta que você está fraca. Então, pelo amor de Deus. As canetas estão com calor, parece. Menos 5, 0,
2,5, 0, 40. O que eu fiz aqui? Só copiei a nova primeira linha, tá? Só copiei. Aí agora embaixo coloco a segunda. 0, 0,5, 1, 0,125, 0 e 2. Copiei a segunda linha. Aí agora a terceira, né? Que é a nova terceira linha. 0, 4, 0, menos 0,5, 1 e 4. Tá? Tá aqui a terceira linha. Apago tudo isso aqui. E aí eu vou lá e crio as variáveis, né? Para ficar decente nas tabelas. Ó. Z, x1, x2, xf1, xf2 e b. Gente, quando a gente chega aqui, tá? Seguinte, o exercício poderia ter acabado, tá? Mas ele não acabou. Por quê? Porque aí a gente faz uma reanálise disso aqui, tá? Então, a gente vai criar de novo ali embaixo as variáveis que são básicas e as variáveis que são não básicas. E vocês vão ver o que aconteceu aqui. Olha como é que está o meu 1, 0, que eu comentei lá no início do exercício, ó. 1, 0, 0, 1, tá? Olha onde é que eles estão agora. 1, 0, 0 e 1. Então, as nossas variáveis básicas vai ser o valor que está em 1, né? 1, 0, 0 e 1, porque é o valor que impacta o valor da variável independente, tá? Então, as minhas variáveis básicas vão ser x2, por quê? Tá aqui, ó, porque aqui tem 1, e esse 1 impacta no valor da variável independente. E também vai ser o valor de xf2, ó. Porque aqui a gente tem 1, e o 1 impacta no valor da variável independente. Então, é x2, xf2, tá? Temos aqui as nossas variáveis básicas. E a gente também tem as nossas variáveis não básicas, que são as variáveis que não impactam agora no valor da variável independente. Quem são as variáveis não básicas agora? A gente tem, na primeira linha aqui, xf1 e x1. São os valores que não impactam, né? Então, a gente tem de variáveis não básicas x1, xf1. Variáveis básicas, as que impactam diretamente no termo independente, está aqui, ó, o 1 impacta, o 1 impacta, e as variáveis não básicas, né? xf1 não impacta e x1 que não impacta. Só que aí, gente, assim que a gente tem esse desenho, tá? O desenho do quadro, a gente precisa fazer o passo número 12. Tá? Vou até escrever lá em cima isso aqui, para ficar... Se alguém está printando, se alguém está anotando, não sei como é que vocês vão estudar isso aqui para a prova de vocês. Quando tu chega no passo 12, tu vai fazer uma análise. Vai analisar. Analisar o quê? Se todos os valores, então, qualquer valor, se todos os valores das variáveis não básicas, tá? Então, se todos os valores das variáveis não básicas, na linha da função objetivo, qual é a linha da função objetivo? É sempre que tem o z igual a 1, né? E ela, ó. Então, na linha da função objetivo,
transformada analisar o que nessa linha? Então, analisar qualquer valor das variáveis não básicas. Nesse caso, as variáveis não básicas é o x1 e o xf1. Aqui, ó, x1, xf1. Então, analisar todos os valores das variáveis não básicas. Quem são os valores? Olha, de x1 na linha da função objetivo transformada é o menos 5. Xf1 é o 2,5. O que eu analiso? Eu analiso se eles são positivos ou nulos. Aí a gente tem aqui, xf1 é 2,5 positivo. Beleza, safo. Xf1 poderia ter matado esse exercício. Mas a gente tem x1 negativo, tá? A gente tem x1 negativo, deu problema. Se tem x1 negativo, o exercício está errado ainda. A gente não conseguiu maximizar. Por quê? Porque só maximiza quando todos os valores das variáveis não básicas na linha da função objetivo, se eles são ou positivos ou nulos. Se deu algum negativo, a gente tem que voltar e fazer desde a parte da escolha da variável que entra e da variável que sai. Então, essa tabela não satisfaz o exercício, por causa dessa criança aqui, ó, que deu menos 5. Tem que voltar e fazer toda a partida a partir do passo 6, da escolha da variável que entra e da variável que sai, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui para organizar essa tabela de novo, senão vai ficar muita bagunça e a gente não vai conseguir andar. Mas ele não é positivo, ele não é nulo, ele é negativo. Vamos ter que seguir, então, o exercício. Agora vocês estão entendendo por que eu disse para vocês se segurarem aí no primeiro bimestre, e por que eu disse para vocês se segurarem nos podcasts, nos seminários. Então, aqui, ó. Passo 13. Na realidade, passo 13, 6, né? Que é o sexto passo de novo, repetido. Vou redesenhar a tabela aqui. x1, x2, xf1, xf2 e b. 1 menos 5, 0, 2,5, 0, 40. 0, 0,5, 1, 0,125, 0 e 2. 0, 4, 0, menos 0,5, 1 e 4. Tá. Matheus. Podia ser, né? É que aqui eu tô explicando passo a passo, tô indo com calma. No final a gente conversa um pouquinho sobre essa prova aí, tá? Quem ficar até o final. Seguinte, chegamos aqui, deu problema nessa criança, a gente já sabe, a gente vai fazer a escolha, que é o passo 6, da variável que entra e da variável que sai, tá? Como é que a gente escolhe a variável que entra? A gente já até anotou isso aí, mas eu vou trazer para nós aqui de novo, ó. Aqui entra. Ela é não básica. Ela precisa ser não básica. Na primeira linha, né, na linha da função objetivo transformada, que tenha coeficiente negativo e que tenha um maior valor negativo, né? Só que nesse caso aqui, quem são as variáveis não básicas? A gente tem x1 e a gente tem xf1. xf1 já está positivo, nem nos interessa olhar.
Então, a única variável aqui que a gente tem, que tem um coeficiente negativo, que está na primeira linha, então que satisfaz aí a necessidade da variável que entra, é o menos 5, tá? Então, está aqui, ó. Identificamos a variável que entra, tá? É o menos 5. E a variável que sai? Aí a variável que sai é aquele esquema, né? É o menor dentre os quocientes resultantes do termo independente de uma restrição pelo coeficiente da variável que entra naquela linha. Então, o menor dos quocientes da variável dependente pela variável que entra naquela linha. Vamos olhar, então, qual é a variável que sai nesse caso, né? Esqueci de botar aqui. Olha só. As variáveis independentes estão aqui, ó. É 2 e é 4, tá? A gente vai dividir isso pelo quociente da variável que entra. Então, a gente vai dividir por, aqui, 0,5, no primeiro caso, né? 2 vai dividir por 0,5 e 4 a gente vai dividir por 4. Ah, tá horrível, a caneta tá fraca já. Acho que é o calor. E 4 vai dividir por 4. Alguém consegue fazer essa conta aqui para mim? 2 dividido por 0,5? Se eu não estou enganado, isso aqui vai dar 4. 4 dividido por 4 dá 1. 2 dividido por 0,5, alguém consegue fazer, gente? Por favor. Obrigado, Cauã. Então, olha o que a gente tem aqui. A gente tem valor 4, valor 1. Mas o que a restrição pede, né, para sair? Tem que ser o menor. Se tem que ser o menor, tá aqui o menor. Ó, o menor é 1, tá? Então, o menor determina o que sai, tá? Então, a gente desenha a permuta, né, que é o 13,7. Então, quem é que está saindo da equação? Está saindo o x F2, porque é o valor que impacta. A gente definiu ele. E quem é que está entrando? Está entrando o x1. Tá? Só que a gente está definindo que ele sai nessa linha aqui, ó. Não esqueçam disso. Daí a gente volta e calcula o resto, né? Calcular a nova linha pivô. Vamos lá. Seria o oitavo passo, eu acho. Voltando no oitavo passo. Então, a gente vai olhar qual é a variável que entra. A gente já definiu a variável que entra, é o menos 5. E qual é a variável que sai? A gente já definiu que é o 4, ali pelos nossos resultados, né? Então, na que entra aqui, ó, e na que sai. Tá? Então, o elemento pivô, ele vai ter que ser 4, porque é a intersecção da coluna que entra com a linha que sai. Deixa eu só apagar isso aqui para ficar decente. 2, 4. Então, a gente definiu o elemento pivô. O elemento pivô é 4. Daí, agora, a gente faz o cálculo, né, da nova linha pivô. A nova linha pivô, ela vai ser a terceira linha, né? Dividido pelo elemento pivô. Então, 0 dividido por 4, 4 dividido por 4, 0 dividido por 4, menos 0,5 dividido por 4, 1 dividido por 4, 4 dividido por 4. Aí 0 dividido por 4, 0. 4 dividido por 4,
1. 0 dividido por 4, 0. 0,5 dividido... Alguém faz isso aqui para mim? 0,5 dividido por 4? Quanto é que dá isso? Alguém? 0,125 negativo, beleza. Menos 0,125. 1 dividido por 4, 0,25. 4 dividido por 4, 1. Então, aqui a gente tem a nossa nova linha pivô. Tá? Que é a nossa nova terceira linha. Vou trazer ela para cá, ó. Trazer ela para cá de azul. Que a gente sabe que ela é a terceira linha, mas é a nova linha pivô também, né? 0, 1, 0, menos 0, 1, 2, 5, 0,25 e 1. Aí agora que a gente chegou na terceira linha, a gente calcula a primeira e a segunda. Aí naquele esquema que a gente estava fazendo antes. Então, a nova primeira linha, a nova LN1, né? Vai ser a linha pivô 0, 1, 0. Deixa eu fazer esse canto aqui que está mais limpo, né? 0, 1, 0, menos 0, 1, 2, 5, 0,25, 1. Vamos multiplicar isso pelo valor da variável naquela linha. Então, ó, em qual linha? Na primeira. Da coluna que entra, qual é a coluna que entra? X1, então, naquela linha, essa linha. Na coluna que entra, a coluna que entra é essa, então o valor que eu estou buscando é esse aqui, ó. Tá? Só que com o valor negativo, né? Com o sinal negativo, menos 5 vai dar 5. Então, a linha pivô vezes esse valor do elemento da linha, na linha que entra, desculpa, na linha que a gente está analisando com a coluna que entra. Então, vezes 5. Aí, 0 vezes 5, 1 vezes 5, 0 vezes 5, menos 1, 2, 5 vezes 5, 0,25 vezes 5 e 1 vezes 5. Aí, até botei mais aqui. Tá, aí 0 vezes 5, 0. 1 vezes 5, 5. 0 vezes 5, 0. Alguém consegue fazer isso aqui para mim? Menos 0, 1, 2, 5. Já fez? Não, peraí. Já fez, Cauã, obrigado. Menos 0, 625. Essa aqui já dá quanto? Isso aqui, 1,25, né? 0,25 vezes 5, 1,25. E 1 vezes 5, 5. Beleza, obrigado, Cauã. Então, aqui a gente chega nesse valor aí, né, do vezes 5, do vezes o elemento, no caso. Agora, a gente soma com a linha original, com a linha 1 original. Deixa eu só fazer uma linha aqui para a gente não se perder. Então, com a linha original, 1, menos 5, 0, 2, 5, 0 e 40. Aí agora somados vai ficar 1 mais 0, 1. 5 menos 5, 0. 0 mais 0, 0. Aqui, Cauã, quanto é que dá? 2,5 menos 0,625. 1,875. Tá, obrigado. Positivo, né? 1,875. 1,25 mais 0, 1,25. 40 mais 5, 45. Tá? Então, aqui a gente tem a nova linha 2. Deixa eu trazer ela para cá. Que ele vai organizando, ó. 1, 0, 0, 1,875, 1,25, 45. Temos a nova linha 2.
Agora a gente vai para a nova linha 3, buscar a nova linha 3. Aí, então, a linha 3 é mesmíssimo santo esquema, né? Então, não, a linha 3 não, né? Porque aqui a linha 1, olha só que bagulho que já podia dar ruim, ó. 0, 1, 0, menos 0, 1, 2, 5, 0, 25 e 1. Essa aqui que a gente acabou de calcular é a linha 1. Não é a linha 2. A gente achou a linha 3 como linha pivô. Aí agora a gente achou a linha 1 e agora a gente vai calcular a nova linha 2. A nova linha 2. Aí agora sim. Então a nova linha 2 é a linha pivô. 1, 0, 0, 1.875, 1.20. Gente do céu, tá certo isso, né? Não, eu copiei errado ainda por cima. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Desculpa aqui, ó. Essa linha aqui, a linha pivô é 0, 1, 0, menos 0, 1, 2, 5, 0, 25 e 1. Essa aqui é a pivô. É claro, a gente calculou de baixo para cima agora, né? Essa aqui é a nova linha 1. Então agora nos interessa pegar a linha pivô. 0, 1, 0, menos 0, 1, 2, 5, 0,25 e 1. Tá? Agora sim, a gente vai multiplicar. Vai multiplicar pelo elemento naquela linha, tá aqui a linha, com a coluna que entra. Então, tá aqui a linha, tá aqui o elemento da linha que entra, ó, 0,5. Então, multiplica por 0,5. A linha pivô e o 0,5. Aí sim, 0 vezes 0,5, 1 vezes 0,5, 0 vezes 0,5, menos 0, 1, 2, 5, vezes 0,5, 0,25 vezes 0,5, 1 vezes 0,5. Aí, 0 vezes qualquer coisa, 0, né? 1 vezes 0,5, 0,5. 0 vezes qualquer coisa, 0 de novo. Quanto é que dá isso aqui, ó? Menos 0,125 vezes 0,5. Da onde 0,5 acabou de confundir? Daqui, ó. A gente vai pegar a linha que a gente está trabalhando. Nesse caso, a gente está fazendo a linha 2 com a coluna que entra, ó. Tá aqui o elemento, ó. Enxergasse ele, ó. Cara, eu acho que é 0,5 isso. Porque a gente ainda não fez ela? Não, era 0, 0,5, 1, 0,125. Entendeu? Entendeu, Cauã? Da onde saiu esse 0,5? É a linha com a coluna daqui entra, ó. Ah, beleza. Aí sim. Consegue fazer esse valor aqui para mim? 0,125 vezes 0,5? Esse aqui? Beleza. 0,625. Só que faltou só um detalhe aqui, olha só, Cauã, colegas, né? Que eu me esqueci de fazer e me esqueci de dizer também. O elemento da linha pela coluna que entra, só que negativo, tá? Esqueci de colocar isso aqui na frente. A gente muda o sinal. Até que não faria diferença, mas aqui já faz. Porque daí fica menos com menos vai dar mais. Tá? Agora sim. Aí 0,25 vezes 0,5 aí vai dar menos 0,125. E aí 1 vezes 0,5 menos 0,5 vai dar menos 0,5. Tá, daí aqui a gente chegou nesse valor da multiplicação, tá? E a gente vai somar isso com a linha 2.
a gente soma com o valor da linha 2. Então, vai ficar 0 mais 0, 0,5 mais 0,5, nesse caso também era menos, né? Menos 0,5 com 0,5, aqui 0 também. Aí esse aqui sim, 0,0625 mais o valor original. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Só um pouquinho, gente. É claro que tá errado isso aqui, eu tô olhando o outro desenho. Só um pouquinho, isso aqui tem coisa errada, gente. A linha 2 original. 0, 0, 5, 0, 0, 1, 2, 5. Agora sim. Isso aqui estava errado. Esse aqui é mais 0,125 com 0,0625. Agora sim. Aqui, menos 0,125 com o valor original da linha, que é 0. E aqui, menos 0,5 com mais 2, que é o valor original da linha. Agora tá certo. É que a gente fazendo isso aqui de baixo para cima confunde, né? Mas agora sim. Então, 0 mais 0 vai dar 0. Menos 0,5 mais 0,5 vai dar 0 também. Aqui, eu copiei errado também, ó. Que é 0 mais 1. 0 mais 1 vai dar 1. Aqui, Cauã, consegue calcular para mim 0,0625 mais 0,125? Essa continha aqui, ó. 0,025 mais 0,125? 0,75. Tá certo isso, cara? 0,0625 mais 0,125 dá 0. Agora sim, 0,1875. Achei estranho esse valor. 0,1875. Aqui, menos 0,125 mais 0 vai dar menos 0,125. E menos 0 mais 2 vai dar mais 1,5. Aí agora sim, agora a gente consegue organizar a nossa nova linha 2. Então aqui a gente já tem a linha pivô, que é a linha 3. Aí agora deixa eu abrir um espaço aqui para a nossa nova linha 2. Nossa nova linha 2, então é essa que a gente acabou de criar. 0, 0, 1, 0,1875 menos 0,125 e 1,5. Aqui é a nossa nova linha 2. Agora que a gente tem as 3 linhas, a gente consegue calcular o novo quadro, mostrar o novo quadro, apresentar ele, né? Agora sim. Então, linha 1, 1, 0, 0, 1,875, 1,25 e 45. Tá aqui a linha 1. Linha 2, tá aqui ela. 0, 0, 1, 0,1875, menos 0,125, 1,5. Tá aqui a linha 2. Aí linha 3, 0, 1, 0, menos 0,125, 0,25 e 1. Organizamos a nova tabela simplex. Olha aqui.
Daí a gente faz aquele quadrinho, né? Que a gente consegue ter... Agora que a gente tem todos os dados transformados, a gente já organiza com as informações do quadrinho lá. A gente coloca Z, X1, X2, XF1, XF2 e B. Agora, gente, seguinte, a gente vai desenhar as variáveis básicas e não básicas, de novo, né? Olha aqui onde é que está a minha matriz agora, ó. Tá? Então, básicas e não básicas. Tá? Então, o número 1 está impactando lá no valor de B, ó, lá no valor do termo independente. Se esse número 1 está impactando, ele é básica. Então, se ele é básica, X2 é básica. Ah, mas as canetas estão secas, Jesus amado. Então, X2 é básica. Mesma coisa acontece com 1, ó. Esse 1 está impactando lá no valor do termo independente, ou seja, no resultado. Se esse 1 impacta no valor final de 1, então x1 é variável básica. Tá? x1 é variável básica. Aí quem são as variáveis não básicas? Aí fica fácil, né? É o xf1 e o xf2. Então, xf1, xf2. A gente chegando aqui, a gente analisa. Tem algum termo das variáveis básicas, muito importante, das variáveis básicas que está negativo? Não, né? Ó, a variável básica está aqui na linha da função objetivo, né? A variável básica está aqui. Se os dois termos estão iguais a zero, então está igual a zero, está igual a zero, então a gente chegou no final, tá? Então, a resposta desse exercício é exatamente isso aqui. As duas variáveis básicas, as duas variáveis não básicas e o valor de Z. Tá? Que a gente achou ele aqui agora, ó. O valor de Z está aqui, ó. O valor de Z é igual a 45. O valor de 1 impacta no valor de B, né? Então, Z é igual a 45. Essa aqui é a resposta do exercício, tá, gente? Porque a gente não tem mais nada negativo na nossa linha da função objetivo. Então, variáveis básicas, variáveis não básicas, Z igual a 45. Z igual a 45. Então, esse é o número otimizado, né, do meu processo produtivo de maximização. Tem alguém ainda aí na aula hoje? Vocês estão aí ainda? Sim? Deixa eu fechar aqui para a gente conversar. Sofrendo, gente, com essa simplex. Deu para dar uma sofrida básica hoje. Cérebro derretido. Gabriel, só um pouquinho, só um pouquinho. Pode falar. Só arrumar aqui para a gente poder conversar. Cérebro derretido. O meu também tá um pouco. Gente, é isso aí. Só um pouquinho, só um instante, gente, só um pouquinho. Tô pegando outra câmera aqui. Gente, é isso aí que é o simplex, tá? Tem que calcular isso aí com calma. Tem que ir passo a passo, tem que ir olhando isso tranquilamente, tá? Olhar, ver se maximizou mesmo. Se tem alguma coisa negativa na primeira linha, tem que voltar. Tem que fazer de novo, tá? Vou deixar gravado na plataforma o vídeo da explicação aqui. Tá? Também tem essa explicação todinha no material do Longaray, na introdução à pesquisa operacional.
capítulo 1 e 5, capítulo 5 e 6, os dois capítulos desenvolvem, né, esse modelo simplex aí, dessa forma que a gente trabalhou aqui na aula. E é isso, tá, gente? É isso. Tem que exercitar. Eu diria para pegar o exercício de novo, tá? Ali a fórmula de maximização no início da aula, e ir fazendo, pegar o vídeo com calma, e fazendo de novo, e fazendo a passo, fazendo anotações. E se alguém tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Não? Senão eu vou só fechar a gravação, que quero falar com vocês mais uma coisinha. Tranquilo? Tá. Deixa eu fechar a gravação aqui.